Caio Valassi é um cidadão sete-lagoano que nasceu na Boa Vista e eu sempre falo que a Boa Vista é um privilégio. Quem teve a oportunidade de conviver num bairro de Ferroviários, num bairro muito grande, onde a gente tinha uma relação de amizade muito grande com todos. Não tinha essa divisão de classe social, não tinha nada disso. A gente vivia muito bem, muito feliz ali jogando futebol na Lagoa da Boa Vista, enfim, vendendo picolé, soltando papagaio, aquelas coisas que criança gosta de fazer. Então minha juventude, minha adolescência foi toda ali e minha juventude também. E eu sou hoje um profissional de direito, um curioso, poderíamos dizer assim, do direito administrativo, do direito constitucional, do direito tributário. Gosto de política, política está na minha essência. Em todos os testes vocacionais que eu fazia, sempre apontavam na direção dos direitos humanos, nas áreas de humanas, né, de ciências humanas. Então, portanto, eu consegui aliar duas coisas muito importantes. O conhecimento jurídico, né, porque o direito é uma atividade essencialmente de ciências humanas, e a política, que não pode nem expressar, né? A política é talvez a maior, né, das relações da ciência humana, é a política. Então eu sou essa pessoa simples, uma pessoa que conseguiu construir ao longo dos anos muitos amigos, pessoas com as quais a gente convive até os dias de hoje. Eu tenho amigos de jardim de infância que eu ainda consigo manter minha relação de amizade com eles. Às vezes eu almoço na casa deles, outras horas eles jantam na minha casa. Então isso aí faz com que a gente tenha uma conexão muito grande com a cidade e com as pessoas. Eu sou filho do Antônio Valassi. Meu pai era um visionário, um homem de pouca formação acadêmica, mas de uma inteligência surpreendente. E ocupou cargos importantes na cidade de Sete Lagoas, foi presidente da Cooperativa Regional dos Produtores de Leite, onde ele conseguiu implantar a fábrica dos produtos 7, né? A fábrica de empacotamento, de beneficiamento do leite. Ou seja, da nossa produção, foi a primeira indústria a verticalizar a sua produção, né? E do leite fazer o queijo, a manteiga 7, os produtos 7, que até hoje ainda se encontram no mercado. Então foi uma revolução em 1970, né? Implantar uma fábrica como é os produtos 7 aqui em Sete Lagoas. Foi presidente da cooperativa, foi vice-presidente da Fundação Educacional Monsenhor Messias e fundador hoje da Unifem, onde prestou relevantes serviços e se entregou muito para aquele projeto. E por incrível que pareça, lá eu me formei, formou minha esposa, meus dois filhos, todos se formaram na Unifem. Então foi um legado muito importante para a cidade ter uma faculdade de pedagogia, uma faculdade de direito, também naquela época. Então eu acho que ele foi assim um precursor de muitas mudanças na cidade. Ele participou de momentos importantes da economia, na educação, na maçonaria. Também ele teve um papel muito destacado, onde ele conseguiu a construção de uma creche, e dessa creche foi possível fazer a edificação do templo da Liberdade União 140, que era a loja que ele foi venerável mestre dessa loja. Então ele permeou por vários segmentos da sociedade, fazendeiro, açougueiro, né? Aí ele já está voltando aqui, ele que era marchante, comprador de boi, enfim. Meu pai teve uma atividade econômica, participou, né, em Sete Lagoas de muitas atividades e deixou um legado muito grande, não só para mim, como para a cidade e para os seus amigos. Minha mãe era intelectual, minha mãe estudou, era filha de ferroviário, estudou escrevendo no papel de pão e conseguiu, né, o topo da participação dela política de forma coletiva, sendo secretária municipal de educação no governo Sérgio Emílio e logo em seguida no governo Afrânio Avelar. E deixou um legado muito grande na educação, que foi a implementação, né, da escola técnica. A lei de criação da escola técnica, da FUMEP, leva a sua chancela, porque ali ficou a sua marca do seu trabalho.
Trabalho que foi delegado pelo prefeito Afrânio Avelar e que foi cumprido o seu desiderato, ou seja, a sua função social. Ainda hoje a escola técnica forma centenas e centenas de jovens para o mercado de trabalho. Então esse legado da Isis foi muito importante para a educação. Uma mulher muito respeitada, foi diretora de escola, foi professora. Ela nem gostava de falar que era professora, ela falava que ela era educadora, porque isso para ela tinha um sentido mais amplo do processo educacional, do processo de formação, né, da juventude. E deixou aqui, nós somos 7 irmãos, e deixou para a gente assim, um legado muito importante do ponto de vista das preocupações com as diferenças sociais. Ela tinha isso, assim, ela era muito sensível, uma mulher muito sensível com os problemas sociais. E isso ela conseguiu passar para todos nós, todos os filhos. Epa! Que mais não vamos falar? Eu acho que tá bom. Então vamos lá. Eu sou casado com a Nayara, a gente vai fazer agora 13 de setembro 40 anos de casamento, mais 4 anos de namoro, então nós temos uma relação de convivência de 44 anos e ela me deu 3 filhos maravilhosos, né? O Caio Lúcio de Oliveira Silva Filho, né? Que hoje não está entre nós, o Nuno Valassi e o Samuel Lúcio Valassi. Então nós temos aí 3 filhos em comum, são filhos maravilhosos, a nossa relação com os nossos filhos é de muita cumplicidade, de muita amizade, de muito carinho, de muito amor. A gente conseguiu implementar essa relação com a família da gente. Então, eu tenho muito orgulho da família que eu criei com a Nayara. E hoje está difícil. Hoje está difícil. E eu acho que o mais importante foi despertar neles o senso crítico, né? É o que a sociedade precisa, a gente precisa fazer, é desenvolver massa crítica na sociedade brasileira. E isso eu consegui também passar para os meus filhos, eles terem um olhar para o coletivo, para o interesse público, para os interesses coletivos. E quando a gente fala de meio ambiente, nós não estamos falando de meio ambiente de onde a gente vive, a gente está falando, né, de uma dimensão, né, muito grande. Então, todos esses conceitos da relação do ser humano com o cosmos, com o todo, a gente conseguiu passar para eles essa também preocupação com o social, questão ética, né, da honestidade, da seriedade no trato com as pessoas. E isso é um processo também evolutivo, né? E todos eles hoje, o Nuno já me deu uma neta, a Zara Valassi, e a Bessa Valassi, que é uma menina extraordinária, já muito precoce, muito inteligente e que me dá muita alegria. Então é assim, a família já está crescendo, já está chegando gente nova e incorporando, né, na nossa família essa alegria de viver, né, com as pessoas que a gente ama de verdade. Eu acho que a política é estado de espírito, né? Eu sempre tive esse estado de espírito de me relacionar com todo mundo. E uma das coisas importantes que me ajudou muito na minha formação política foi o convívio que eu tive também com os trabalhadores da fazenda, né? A gente muito menino, ali a gente já ajudava, participava dos trabalhos da fazenda, de todas as atividades, desde piar vaca, seguia de boi na capinadeira, no arado, e ali a gente foi convivendo com os trabalhadores rurais, os trabalhadores que prestavam serviço lá na fazenda do meu pai. Então essa relação foi muito boa, porque quando a gente despertou realmente para a política, já no Regina Passos, eu muito jovem, ainda no movimento secundarista, participando aí do centro cívico lá da minha escola, fui presidente do centro cívico, liderei o futebol lá no Regina Passos. Aí depois eu fui para Belo Horizonte, em Belo Horizonte eu fui sindicalizado no sindicato dos bancários, lá participei, né, de vários movimentos em prol das diretas, né, e de reivindicações da categoria, né, dos bancários. Aí eu vim para Sete Lagoas, porque eu estudei lá no Colégio Arnaldo,
trabalhei no banco, eu fui office boy do Banco Agrícola de Minas Gerais e depois tornou-se o Banco Agremista. Aí eu voltei para Sete Lagoas e logo quando eu cheguei, eu criticava muito a minha cidade, achava que minha cidade faltava muita coisa e tudo. E um dia eu falei, não, do ponto de vista da crítica, eu prefiro tentar fazer a diferença e construir alguma coisa melhor para a minha cidade. Então eu já tinha um senso crítico, eu já sabia, né, o que era bom, o que era ruim na minha cidade, o que precisava de mudar. Aí eu fui diretamente participar do PMDB Jovem e foi um movimento muito importante dentro do MDB da época, porque o partido ficou 20 e tantos anos lutando contra a ditadura militar. Suas lideranças foram envelhecendo, muitas foram morrendo e de repente eles compreenderam que era necessidade apoiar um departamento dentro do partido, que era o PMDB Jovem, que era um departamento, né, da juventude dentro daquela esfera de partido. E aí que eu vim, já participando com o Álvaro Azeredo, Aécio Neves, Marcos Pestana, que foi ministro, foi deputado, né? E participei muito de muitos movimentos, até eu me ingressar na Faculdade de Direito, que também me tornei presidente do diretório acadêmico da faculdade. Então, na mesma época eu estava nas ruas, lutando pelas diretas já, né? Participando dos movimentos de redemocratização do Brasil. E no mesmo tempo que eu estava participando, eu era também presidente do diretório acadêmico, eu era estudante de Direito. E lá também eu fui presidente, conseguimos muitas conquistas para a juventude, muitos embates com a direção da faculdade, o saudoso Marcelo Viana. E foi situações muito engraçadas essa, porque era um embate, né, para atender as reivindicações dos estudantes, mas era interessante que meu pai era vice-presidente da FEI. Então ficava assim, quase que num determinado momento da história, meu pai de um lado, eu do outro, eu numa posição aqui de representar os estudantes e procurei representar muito bem. Tivemos muito sucesso na nossa passagem pelo diretório acadêmico da faculdade e muitos embates com a direção da escola, né, com a direção da faculdade. E daí veio a eleição de 1982, meu pai se lançou candidato a prefeito, era uma chapa CC Valace Paredão, dentro da legenda do MDB. Do outro lado estava lá Alberto Moura, Aloysio Tavares Maciel, Antônio Pontes, do outro lado. Então ali a gente já começou a participar, também coordenando a campanha do meu pai, já lá em 1982. Então em 82 eu estava coordenando a campanha do papai, em 85 eu virei presidente do diretório acadêmico, e em 84 eu virei presidente do PMDB Jovem. Então foi um momento de muita efervescência política no país e que foi me impulsionando também para participar de outros movimentos. E aí eu já era casado também em 1984. Veja com você que foi um período assim eu tinha que trabalhar, já era pai de filho, né, do Caíto, e fazendo política estudantil, fazendo política partidária dentro do PMDB Jovem, participando de movimentos sociais, enfim. Ali começou, eu acho que foi o ápice da minha entrada mesmo para a política como cargo eletivo. Chegando em 1988 não teve erro, né? E eu jogava futebol também, né, na periferia da cidade, aí nos campos de terra, né? Jogava bola lá no Bangu, jogava bola no Cruzeirinho, joguei bola no campo lá do Juventus, no Leão, no campo do Leão, no campo do América, no campo da Boa Vista. Aliás, a Boa Vista, ali eu já era meu ambiente natural, né, Boa Vista. E participei desse processo todo e foi muito, muito importante tudo isso, porque isso hoje me projeta para esse cenário que eu estou vivendo hoje, com essa experiência, né, que a gente foi adquirindo, participando desses movimentos todos. Em 1982 tinha uma vaga para disputar uma cadeira na Câmara, dentro do MDB. E eu me recordo, o Rodrigo Paiva, o Afrânio Avelar, queria que eu saísse candidato. Aí meu pai olhou para mim e falou, não, ele não está pronto ainda, ele não se formou. Ele espera, né? Não é agora o momento dele.
mas eu já tinha uma articulação muito grande e uma penetração, uma capilaridade já eleitoral em 1982. E meu pai era candidato a prefeito e ele era muito inteligente por dois motivos. Uma, que realmente eu não estava assim preparado, e ele entendia que era muito importante a gente se formar para poder fazer uma representação de mais qualidade, com mais conhecimento, sobretudo no campo do direito, que na Câmara Municipal o legislador trabalha com leis. Então ele entendia que isso era muito importante, mas também entendia que isso também podia criar um conflito para ele, como candidato a prefeito, né? Diante dos demais candidatos a vereadores, poderia gerar um ciúme, criar alguma situação não assim muito boa para o processo político. Aí eu esperei, participando desses movimentos todos. Quando chegou em 1988, não teve erro, não. Eu fui o mais votado do meu partido, eu tive o dobro de voto do meu colega de chapa, né? À época, que era o Ovidio Amorim. E aí foi eu, André e Ovidio Amorim. Fomos eleitos 3 no nosso partido. E aí começou, de fato, a minha inserção na política e cada dia mais. Quando a gente chegou lá em 1989, a eleição foi em 88, nós já tínhamos que fazer a lei orgânica do município, ou seja, a constituição do município. E aí que eu vi que a teoria lá na escola era muito diferente na prática, né? E com uma missão muito importante, dar a Sete Lagoas a sua lei maior, que era a lei orgânica do município. E aí eu debrucei, e foi aí que também que eu fui vendo e me aprimorando muito na área do direito administrativo, no direito constitucional, na área do direito tributário, na área do direito constitucional, do direito administrativo. Mas tinha uma coisa que eu não tinha estudado na faculdade, que era o processo legislativo. E aí eu tive que aprender o processo legislativo fazendo. Então, o carro estava andando e você trocando um pneu do carro, então não tinha tempo. Eu fui aprender o processo legislativo aí nesse momento que a gente foi elaborar a lei orgânica. E nós tivemos um papel muito importante, principalmente eu e o vereador André Rogério Lupiano de Abreu. Nós dois tivemos uma atuação muito assim diferenciada e importante na confecção, na elaboração dessa lei orgânica. E aí começamos a desenvolver projetos, desenvolver vários artigos que ele tinha colocado na lei orgânica, como as eleições diretas das escolas municipais, a obrigação do prefeito prestar contas para a Câmara Municipal, muitas coisas que a gente colocou na lei orgânica como essencial para a função do legislativo, a gente começou a cobrar e elaborar leis também. Aí eu fiquei até 92. 92 eu articulei a candidatura do Múcio Reis, né, e conseguimos eleger o Múcio Reis, já numa virada de chave no comando político de Cessé, que era o grande protagonista da política local. A gente conseguiu inserir o Múcio Reis em 92 e nós ganhamos as eleições e desmontamos aí um mando político ininterrupto de mais de 20 anos da política de Cessé. Eu fiz toda essa articulação junto com meu pai, e aí a gente foi trazendo a Frane, a gente foi trazendo os outros companheiros e formamos um grande bloco de partidos políticos e de lideranças e conseguimos eleger o Múcio Reis, que ele ficou de 93 a 96. Quando chegou lá em 96, eu tive que responder um processo da Câmara Municipal e esse processo foi muito interessante. Eu havia sido, eu tive uma condenação por uma atuação minha na campanha política. Naquele momento da campanha política eu havia denunciado um aumento abusivo no preço do transporte público, né? Era Transset. Eu tinha feito essa denúncia e o juiz entendeu que eu estava fazendo política. Eu fui o único, talvez, aqui em Sete Lagoas, naquela época, que tive uma condenação por processo eleitoral. Depois as histórias vão aparecendo, a gente foi vendo por que isso aconteceu. Eu era uma liderança em ascendência e essa turma veio muito pesado para me combater e estancar um pouco desse crescimento que a gente tinha naquele momento da política. E acabou aí eu
fui um dos mais votados, fiquei de fora da Câmara em decorrência da legenda. É o que eu falo para todo mundo, a legenda teórica ela é mãe, né? Às vezes ela arrasta uma pessoa com pouco voto, outra hora a pessoa com muito voto fica fora da Câmara. Então a legenda é mãe e madrasta ao mesmo tempo, e para mim nessa época ela foi madrasta. Eu fui um dos mais votados na eleição de 1990 e Múcio ficou de 93 a 96, de 96, e fiquei fora da Câmara. Eu só fui voltar em 2000. Então 97, 98, 99, 2000 eu fiquei fora. Teve a eleição em 2000, eu ganhei a eleição de novo, voltei para a Câmara, que era um feito também difícil. Sempre retornar à Câmara depois que você sai fora do cenário é difícil. Voltei e fiquei de 2001 a 2004, quando eu saí candidato a prefeito, né? O Ronaldo João foi meu vice, fizemos uma chapa muito boa, uma grande figura, foi um grande parceiro que eu tive com o Ronaldo João, uma pessoa séria, comprometida, de palavra. Então a gente conseguiu fazer aí uma participação muito boa em 2004 como candidato a prefeito. E daí eu saí da cena política e só fui retornar em 2020. O que eu fui fazer durante esse período? Eu fui intensificar uma prestação de serviço que eu comecei a fazer para os municípios. Eu era consultor jurídico das procuradorias dos municípios e também assessorava as mesas diretoras das câmaras municipais. Aí eu fiquei trabalhando com a classe política, porque eu não me afastei do ambiente político. Eu estava trabalhando como advogado dentro das prefeituras. Eu não perdi o contato com as leis, com as mudanças, com a evolução do direito, porque eu peguei lá a Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988, 10 de outubro. Então eu peguei de 88 para frente, peguei toda a mudança que foi acontecendo, advinda da Constituição Federal, da Constituição Estadual e até mesmo da Lei Orgânica. A gente foi introduzindo novos serviços no município, eu fui acompanhando toda essa trajetória, mas aí já como profissional do direito. E assessorando os prefeitos, assessorando os presidentes de Câmara, e ali eu continuei. Quando foi em 2020, o Nuno, meu filho, já havia participado do processo eleitoral, ele foi para a faculdade de medicina veterinária e me disse que não iria participar das eleições e me incentivou a retornar para a Câmara. E aí eu conversei com quem manda na minha casa, que é minha esposa Nayara, e ela permitiu que eu voltasse. Voltei, estou aí, né, nesse mandato aí, com muito resultado, com muitas entregas que a gente fez. A relação, acho, do político com a sociedade é de muita expectativa, de mudanças, sobretudo num país ainda que tem assim, uma divisão econômica muito forte, né? Uma divisão de classe ainda muito intensa, onde há fome, onde há extrema miséria, onde ao mesmo tempo nós estamos com avanço tecnológico, né, de primeiro mundo, e a gente vê ainda situações ainda que o Brasil ainda não conseguiu sair fora disso. Então a expectativa da população é de que os políticos de fato possam apresentar esses resultados, essas mudanças, que possam minimizar esses impactos, né, sociais, encurtar essas distâncias sociais. Então esse é o grande desafio que eu entendo e que, obviamente, essa trajetória toda me coloca num lugar muito privilegiado. Primeiro que a gente tem um certo domínio sobre o processo legislativo, sobre o direito público, sobre o ordenamento jurídico do Brasil todo, né, e dos municípios, né, sobretudo dos municípios. Então isso aí me coloca numa posição muito privilegiada. Mas a gente, ao mesmo tempo, traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque quanto mais conhecimento tem, quanto mais você vai se envolvendo, mais a gente vai vendo a necessidade de trabalhar mais e de mudar as coisas de fato. Então isso é uma situação assim de muita inquietação
né, mental, psíquica, física, enfim, isso mexe muito com a gente. Essa experiência toda também me fez apresentar projetos importantes na cidade. Eu consegui, de fato, agora, com a minha maturidade, com a minha experiência, com a minha vivência, entender aquilo que eu falo que é a oração de São Francisco. Saber o que eu posso mudar, né? E, ao mesmo tempo, entender aquelas que eu não posso mudar. Aquilo que é possível. E dentro do possível eu não tenho um limite. Dentro do possível eu vou até a exaustão do possível. Porque a gente não pode se acomodar diante de tantas diferenças, de tanta pobreza, de tantas necessidades na área da educação, na área da saúde, na questão ambiental, na questão da assistência social, enfim, muita coisa que está para ser resolvido. Algumas a gente conseguiu apresentar resultados muito eficientes. Eu falo que tem duas coisas que a gente precisa entender: eficiência e eficácia. Eu acho que nós conseguimos os dois. A gente conseguiu ser eficiente enquanto ação política e eficaz na entrega dos projetos e dos resultados. Então eu acho que a gente conseguiu muita coisa e isso me credencia, evidentemente, a apresentar sem nenhum tipo de problema, de nenhum constrangimento. Eu me sinto à vontade de chegar perto de qualquer cidadão da minha cidade e pedir um voto para ele, porque eu sei o que eu estou fazendo com o voto dele. E ele sabe aquilo que significa o voto dele como um instrumento de mudança, instrumento de transformação, instrumento de consolidação da cidadania das pessoas, da efetivação da cidadania das pessoas. Então eu sou muito tranquilo, estou indo para a eleição muito convicto, muito seguro e muito em paz com a minha consciência, que é o principal. Isso nos dá a tranquilidade de justificar para o eleitor, através do escopo de trabalho que nós apresentamos, ou seja, do conjunto de projetos que nós apresentamos. Isso me projeta para um cenário muito favorável para as eleições desse ano.